esse lado dele de dar porrada no Trump, depois ir lá e fazer as pazes, não tem novidade nenhuma. Esse anel político que cercava o Lula e que tinha coragem de dizer não para ele, desse anel eu acho que sobrou só o Zé Dirceu. Eu acho que é o único que continua dizendo não para o Lula quando acha que tem que dizer não. O Lula esperneia muito. O Lula tem dois traços que aparecem muito nesse livro. O primeiro é que ele esperneia muito quando ele é contrariado, mas muitas vezes ele acaba aceitando sugestão que ele não engoliu primeiro. Em segundo lugar, uma coisa que me deixou espantado, que é a absoluta incapacidade dele de perder a eleição. Ele entra em depressão profunda. Fernando, o Lula que aparece nesse livro é um Lula muito parecido com o Lula de hoje, não é isso? É um Lula conciliador que desde o começo já se aproximava de figuras do espectro político diferente do dele. Essa avaliação faz sentido? Faz, e se dependesse dele, mais dele, menos do PT, ele teria manifestado isso na primeira eleição, na segunda eleição, na terceira eleição, e na verdade ele só conseguiu vencer o PT na terceira eleição, quando deixamos Zé Alencar para ser companheiro dele de partido. Não é uma casualidade que ele tenha sido formado na luta sindical, que durante o dia ele punha 150 mil pessoas no estado de Vila Euclides, e de noite ele era obrigado a ir para a Fiesp negociar com os patrões. Então esse lado dele de dar porrada no Trump, depois ir lá e fazer as pazes, não tem novidade nenhuma. E esse livro eu acho que é mais revelador desse traço do Lula do que o volume 1. Esse Lula negociador, esse Lula que é capaz de distribuir patadas e depois abraçar, soprar e morder ao mesmo tempo, é o Lula verdadeiro. O retrato do Lula radical, do Lula porra louca, do Lula que distribuía patada para todo lado, é um traço do Lula. O Lula verdadeiro é esse Lula que negocia. Um dos episódios que você conta, Fernando, em relação a essa maneira como o Lula sempre atuou politicamente, de buscar se aproximar de figuras de um espectro político diferente do dele, é uma aproximação que foi feita com o Tasso Gereissati, com a intenção de que os dois concorressem à eleição presidencial em 94. Você podia recontar esse episódio? Podia. Eu acho que esse episódio tem um papel simbólico na história do Lula, porque mostra o seguinte: se dependesse do Lula, ele teria feito uma aliança mais para o centro desde a primeira eleição. E isso talvez tivesse permitido que ele ganhasse a eleição do Fernando Collor naquela época, quando ele fez uma chapa sangue puro, uma chapa pão com pão. Então, quando eu descobri que ele tinha mantido um namoro secreto com o Tasso Gereissati, eu fui atrás do assunto, fui atrás do Tasso. O Tasso, à primeira vista, não quis falar, não tem muita novidade e tal, mas tinha encontro secreto. Eles tiveram um almoço num restaurantezinho vagabundo que tem lá perto do Instituto Lula, na maior moita. Só o Ciro Gomes e o Ricardinho Couto foram testemunhas disso. E o Tasso acabou contando sobre isso. E dobradinha, Lula presidente, Tasso vice, já estava montado. Teria mudado a história do Brasil, 1994. E estava tudo pronto, só faltava, o namoro já estava tão avançado que só faltava montar ministério. E aí, curiosamente, enquanto eles dois estavam operando a aliança política, o Fernando Henrique Cardoso, na moita, que era ministro da Fazenda, já estava montando o Plano Real. Os dois namorando e o Fernando Henrique montando o Plano Real. Por que num casamento não se realiza? Foram atropelados por um caminhão sem freio pilotado pelo Fernando Henrique Cardoso. Você conta, logo no comecinho, um episódio com o Celso Furtado,
Você disse que ele recebeu um conselho do Celso Furtado, que é importante ter companheiros de ultra-esquerda por perto, porque eles impedem uma aproximação com a direita. Você acha que até hoje o Lula segue esse conselho? Eu acho que até hoje segue esse conselho. Você vê que ele convive dentro do PT com tendências que fazem o diabo dele, dizem o diabo dele. Então tem tendências de extrema esquerda dentro do PT até hoje. Algumas saíram, foram para o PSOL e estão voltando, mas ele até hoje dá a impressão de que leva a sério esse conselho. Agora, ao longo do livro a gente percebe que o livro não chega ao Lula presidente, o livro termina em 2002, né? Mas a gente percebe que há várias figuras próximas ao Lula que dizem não para ele, em muitas ocasiões, que o contém quando ele tenta fazer alguma coisa que essas figuras consideram equivocada, e ele muitas vezes a contragosto acaba por aceitar aquelas recomendações. Esse entorno do Lula que havia, você percebe que hoje há algo parecido com isso em relação ao Lula desse momento, ao Lula atual? Olha, esse anel político que cercava o Lula e que tinha coragem de dizer não para ele, desse anel eu acho que sobrou só o Zé Dirceu. Eu acho que é o único que continua dizendo não para o Lula quando acha que tem que dizer não. E quem era uma referência muito forte disso, morreu, infelizmente, que era um quadraço político, era o Guxiquem. O Guxiquem era capaz de dizer para ele, não faz isso não, que é besteira, está indo para o caminho errado. E o Lula, muitas vezes, é uma coisa curiosa, o Lula esperneia muito. O Lula tem dois traços que aparecem muito nesse livro. O primeiro é que ele esperneia muito quando ele é contrariado, mas muitas vezes ele acaba aceitando a sugestão que ele não engoliu primeiro. Em segundo lugar, uma coisa que me deixou espantado, que é a absoluta incapacidade dele de perder a eleição. Ele entra em depressão profunda. Todas as vezes que ele perde a eleição, a primeira decisão dele, logo depois da derrota, é a seguinte: não volto mais, não brinco mais. Não quero mais participar, não vou ser candidato. Todas as vezes ele fez isso. Todas as vezes ele acabou voltando. Aqui a gente pode atribuir a ausência dessas figuras que hoje não dizem não para o Lula. Muitas delas ficaram pelo caminho, o Guxiquem faleceu. Porque hoje a gente só vê essa figura no José Dirceu? Porque eu acho que o partido envelheceu, né? Então, eu preciso considerar isso. O partido hoje é um partido... Lula tem 80 anos, Zé Dirceu acabou de fazer 80 anos. Então, essa geração não deixou herdeiros. Então, não há gente nova dizendo não para o Lula. Essa geração nova que chegou para o PT tem no Lula uma figura muito reverencial, já é o Lula presidente. Esse povo não conviveu com o Lula em porta de fábrica. Esse povo conviveu com o Lula presidente da República, o que já dificulta um pouco você dizer, meu caro, você está errado. Como é que você vai dizer para o presidente da República que ele está errado? Então eu acho que a questão etária, se é que se pode dizer isso, dentro do PT contribuiu muito para diminuir o número de pessoas que dizem não para o Lula. Além disso, você diria que houve uma preocupação ao longo da trajetória do Lula de criar essas figuras que poderiam sucedê-lo, de formar líderes que tivessem capacidade de ocupar o espaço que em algum momento ele deixará de ocupar? Era meio óbvio que tinha 3 herdeiros para o Lula. Naquela época não tinha reeleição, era uma eleição só que era permitida por lei, que eram o Zé Dirceu, o Luiz Guxiquem e o Palocci, o Antônio Palocci. O Palocci saiu pela porta dos fundos. O Guxiquem morreu e sobrou o Zé Dirceu. Só que sobrou o Zé Dirceu, que é daquela geração, é da mesma geração do Lula. É muito difícil você imaginar o Zé Dirceu, herdeiro do Lula, tendo hoje 80 anos como tem o Lula. Se o Lula se elege nessa eleição de 2026, daqui a 4 anos ele vai ser substituído, ele vai ter 84 anos, o Zé Dirceu também. Então,
Há uma preocupação do próprio Lula em rejuvenescer, em refrescar o partido. Então, por exemplo, essa menina vereadora aqui em São Paulo, Luna Zaratini, que é uma mocinha de 30 anos, o plano dela era esperar para ser candidata a prefeita de São Paulo nas próximas eleições. O Lula já orientou a Luna a ser candidata a deputada federal. A mesma coisa com o menino que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Moisés Seleges, que era um sindicalista vindo do mundo sindical. E há muito tempo que não aparece uma liderança sindical disputando a eleição. Mas o Seleges vai ser candidato a deputado federal. Não é uma preocupação jornalística sua, só uma preocupação de quem está olhando de fora, não. É uma preocupação de dentro do partido. Dá para ver isso no livro claramente, que as pessoas vão passando e não há herdeiros. O Lula não deixa herdeiros, e agora ele está se preocupando com isso. E, curiosamente, aí um paralelo, é um comportamento que o Lula cobrava muito do Hugo Chávez. Dizia para o Chávez: Chávez, você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia, nós todos vamos morrer um dia. Você tem que pensar no sucessor, você tem que pensar em quem vai te suceder. Deu o que deu na Venezuela. Infelizmente, o Lula vivo está conseguindo costurar esse problema dentro do PT. Agora, o fato de que ele é o candidato à reeleição não indica que talvez ele tenha se preocupado com isso um pouco tarde demais? Pode ser, ele próprio pensava isso. Quando ele se elegeu em 2022, ele dizia: é a última, não me candidato à reeleição. E, no entanto, está aí candidatésimo à eleição, embora legalmente ele nem possa assumir isso formalmente, ele é candidatíssimo. Tanto que está tendo que buscar um candidato aqui, outro candidato ali. Por quê? Porque não tem uma geração, não surgiu uma geração de herdeiros do Lula.